né, que faz parte dessa série de lives sobre o passado e presente na pesquisa em psicologia, hoje é denominado... Só um minuto, gente. Eu, tô... eu subi correndo e acabei perdendo o fôlego, né? Então, é passado e presente na pesquisa em psicologia e será realizado quinzenalmente em formato de rodas de conversa na modalidade virtual. De hoje até outubro, faremos 2 eventos e contaremos com diferentes temáticas que perpassam os estudos e pesquisas realizadas pelos integrantes do GEP, o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Higiene Mental e Eugenia. O GEP foi criado em 1998 e está devidamente inscrito no CNPq. Tem como objetivo pesquisar o ideário da higiene mental enquanto um desdobramento do movimento higienista, bem como o ideário da eugenia, cuja presença foi bastante significativa no Brasil no início do século XX. Objetivamos também pesquisar os desdobramentos do ideário da higiene mental e da eugenia nas instituições brasileiras, tais como família, escola, manicômios, entre outras, e nas políticas públicas, como saúde, educação, justiça, assistência social, etc. O GEP tem um site onde estão reunidos os trabalhos dos seus integrantes, em um rico acervo onde constam 62 pesquisas de iniciação científica, 28 dissertações, 4 teses, 50 artigos publicados em periódicos científicos e 9 livros, sendo que 3 destes livros estão disponíveis para download no site do GEP e da editora da UEM. O nosso mais novo livro foi publicado em 2019 e é uma coletânea que reúne estudos sobre a temática da eugenia, cujo título é A Busca da Perfeição, o Ideário Eugenista em Pauta. É o livro que vocês estão vendo aqui, que eu estou mostrando. Para maiores informações, os interessados podem acessar o site do GEP, onde constam todas as publicações do grupo e será disponibilizado nesse evento. Após essas considerações iniciais, vamos dar início à temática de hoje, que é denominada Os Desafios do Atendimento e Enfrentamento às Violências contra as Mulheres no Âmbito Doméstico, que contará com a participação de 2 convidadas. A doutoranda Simone Carlos de Souza, que é graduada em Psicologia e mestra em Educação pela Universidade Estadual de Maringá. Doutoranda em Psicologia no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. E a professora mestra Lorena Maria da Silva, que é graduada e mestra em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, docente do Centro Universitário Integrado em Campo Mourão, Paraná, orientadora da área de Psicologia do Núcleo Maria da Penha, no MAP, da Universidade Estadual de Maringá, e coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia, com a sede em Maringá. Eu, que vou mediar a live desta tarde, Ana Carolina Becker-Nicide, e contamos com o apoio técnico da Daiane Gato Altoé. Enquanto moderadora dessa live, antes de passar a fala para as convidadas, eu gostaria de estabelecer alguns combinados, né, tanto com as convidadas quanto com o público que está presente na sala. Então, para que não haja falhas na conexão, nós solicitamos que os microfones, as câmeras dos participantes fiquem fechadas. Só deve permanecer abertos os microfones e câmeras das convidadas e do moderador. Sobre as falas, cada convidado terá de 20 a 30 minutos de fala. Após as falas, nós abriremos para o debate. Então, quem tiver interesse em enviar questões, por favor, envie pelo chat. Tá? As questões vão ser acolhidas pela Daiane Gato, que é o nosso apoio técnico, e vão ser encaminhadas para mim, para que sejam encaminhadas, então, para as convidadas responderem. A professora Daiane também vai disponibilizar, no final do evento,
um formulário de avaliação, que é considerado lista de presença para fins de certificação. E também vai ser disponibilizado o e-mail do GEP, para que sejam encaminhadas outras dúvidas ou questões, se houver interesse dos participantes. Essas questões respondidas pelos convidados diretamente ao interessado depois do encerramento do evento. E só mais um lembrete. Quando vocês forem fazer perguntas, por favor, escreva a palavra pergunta, para facilitar a identificação da nossa parte. Então, antes de passarmos a palavra para a doutoranda Simone Carlos de Souza, eu já quero agradecer de antemão a participação das convidadas e de todo o público aqui presente. Então, Simone, a palavra é sua e eu peço, então, atenção ao tempo aí de 20 a 30 minutos para a sua exposição. Ana, obrigada pela apresentação, boa tarde a todos os presentes. Só vou fazer uma observação, minha formação é em pedagogia, não é em psicologia. Perdão. Tá? Imagina. E esse tema que nós trazemos hoje para debater, né, ele é bem extenso, muitas coisas poderiam ser trabalhadas, poderiam ser ditas, mas o meu objetivo com essa fala de hoje é trazer apenas algumas informações que contribuam para a reflexão quanto ao problema da violência doméstica contra mulheres e o enfrentamento deste, mas dentro de uma perspectiva histórica. Então, para começar, é importante comentar que eu entendo nessa avaliação violência como sendo um comportamento humano, de origem humana, que se dá de forma histórica e social. Então, logo, essa violência contra as mulheres, e em decorrência da violência contra as mulheres de uma forma geral, a violência doméstica contra mulheres, também seria um comportamento histórico e social. Então, o que significa, né, violência doméstica? O que eu entendo por isso, né? A violência provocada em âmbito doméstico, não só dentro do lar, da residência, mas que se dá a partir das relações domésticas, familiares. E é uma forma de violação dos direitos humanos que produz malefícios de diferentes ordens, né? Seja a vítima, a mulher que é agredida, mas também ao seu contexto familiar. E ela pode ser física, pode ser psicológica, pode ser sexual, pode ser patrimonial. Então, nós partimos do entendimento de que essa violência contra as mulheres, em âmbito doméstico, pode ser reconhecida de forma estrutural pelo nome de patriarcado. E independente do período histórico, né, reservada, obviamente, às singularidades de cada sociedade, o patriarcado, ele se dá em diferentes contextos. E, de uma forma geral, ele acaba expressando a opressão da mulher a partir de elementos de dominação e de controle. Que elementos seriam esses, né? O uso do corpo feminino e da sexualidade, o controle do espaço de trabalho e a destinação do trabalho feminino a um trabalho improdutivo ou doméstico, o controle de mobilidade, o controle da representatividade política, o controle dos papéis sociais e o controle, por exemplo, do acesso à propriedade e ao dinheiro. Então, existem socialmente diferentes instituições que não só criam, mas promovem e reproduzem o patriarcado ao longo do tempo. A gente pode citar de uma forma geral alguns tipos, né, algumas matizes religiosas, a família como uma instituição, o Estado, o matrimônio, o amor romântico, monogâmico. Por isso que a gente considera o patriarcado como uma categoria que aparece de forma estrutural na sociedade, né? Ele está permeado nessa sociedade. E o que a gente entende para falar que ele é estrutural? A gente entende que a ordem social de determinado período histórico, do ponto de vista materialista da história, sempre está relacionado, nesse caso, ao desenvolvimento das forças produtivas, e de outro, está relacionado ao desenvolvimento da família. Então, cabe entender um pouco mais, né, o papel da mulher dentro da família ao longo da história, para compreender como esse papel social, tanto da mulher quanto do homem, implica na realização e reprodução de violências.
Portanto, ao falar sobre violência contra as mulheres, a gente precisa falar sobre esse papel social atribuído às mulheres dentro da família. Que família é essa? É a família patriarcal, né? E como que seria, então, essa família patriarcal? De uma forma bem resumida e bem generalista, ela seria aquele ideal em que um homem que trabalha, sustenta e exerce poder sobre a mulher e sobre os seus filhos. E a mulher, ela teria aquele papel mais dócil, né, um papel mais doméstico, que exerce influência sobre o comportamento das crianças, então ela forma as crianças, é de responsabilidade dela essa formação, mas é também de responsabilidade dela o comportamento que o homem tem. Então, se ele é bom ou ruim para as crianças ou dentro do lar, é uma responsabilidade da mulher na atuação desse papel. Então, aqui a gente está falando desse tipo de família. E essa família patriarcal, de uma forma geral, ela é complemento de mercado, instrumento de privatização de relações sociais. Ou, como diz a Silvia Federici, ela é uma das instituições mais importantes para a apropriação e o ocultamento do trabalho das mulheres, e por isso uma instituição extremamente relevante na reprodução do patriarcado. Então, para citar alguns exemplos ao longo da história, e a gente ver como funciona esse papel da mulher dentro da família, eu peguei aqui alguns lapsos temporais, então, é lógico que a história não acontece assim, de forma linear, então esses exemplos, eles servem apenas para ilustrar. Então, na sociedade arcaica, por exemplo, num período de quase 4.000 anos, era muito, na verdade, a vida das mulheres era cerceada pela dominação paternalista. O que isso quer dizer? O primeiro papel social nessas sociedades que já estavam com a propriedade privada estabelecida, era um papel em que elas serviam de mercadoria em transações comerciais de casamento. Então, elas eram um recurso de propriedade do pai e eram comercializadas, assim como se comercializava, por exemplo, a terra, né? Então, esse seria o primeiro papel social da mulher dentro da família. Na Idade Média, no início da Idade Média, as leis visigóticas, né, a Patrícia Skinner fala bastante sobre isso, elas consideravam que as mulheres que não se comportavam de acordo com os costumes, elas deveriam, e isso estava redigido em lei, em códigos, deveriam ser corrigidas de forma pública, para servir de exemplo, e geralmente com penas bastante violentas. Seriam fisicamente agredidas se sofressem um aborto, poderiam ser espancadas caso elas fizessem sexo com escravos. Se elas fossem estupradas, por exemplo, elas poderiam ser punidas fisicamente pela vergonha que a circunstância ocasionaria aos homens da família. Então, de uma forma geral, elas continuaram a ser aí uma propriedade marital, né? Uma esposa condenada por adultério, ela seria punida da forma como o marido julgasse conveniente. E no caso, né, em específico das mulheres europeias, e isso vem um pouco aqui para a América Latina, como a gente vê também na pesquisa da Silvia Federici, a caça às bruxas exerceu um papel fundamental na degradação da identidade social das mulheres. Então, a definição das mulheres como seres demoníacos, que praticavam coisas horríveis, matavam crianças, induziam os homens ao pecado, essas ideias, elas fizeram parte, foram bastante marcadas nessa sociedade. E, de uma forma geral, as mulheres assim consideradas, elas foram punidas de formas extremamente severas, mantendo essa primeira ideia do começo da Idade Média, da punição pública, né? Essa ideia de que, se eu sair da regra, eu devo ser punido publicamente, inclusive para servir de exemplo a outras pessoas. Não querendo dar um salto muito grande, mas vindo aqui um pouco para o Brasil, para a gente não se concentrar a essas explicações ou exemplos europeus, ao falar do Brasil, eu acho que é importante a gente lembrar que o Brasil, ele foi, de certa forma, assim como demais países, né, da América Latina, parido com muita violência, com muita brutalidade, né? Então, a velha nação, né, o independente do país,
que provocou o mercantilismo ou que colonizou a América Latina, houve um uso do Estado muito grande para justificar e exercer a violência. E isso trouxe para nós também as ideias do como uma mulher e um homem devem se fazer dentro de uma sociedade. Então, no contato com os indígenas, os jesuítas, eles foram os encarregados, de certa forma, de transmitir a civilidade europeia, que incluía desde a educação catequética até os princípios moralizadores. Então, eles foram os primeiros a ensinar aqui nas terras, nessas terras, que o homem é o senhor da casa e que a mulher deve obedecer o seu marido. E que não é possível ter romances, né, diferenciados, não é possível buscar parceiros, não é possível ter liberdade sexual, isso não é só, além de ser pecado, isso também é contra a lei. Então, de forma acessória, né, ao modo de produção que se estendeu ao Brasil e às demais colônias latino-americanas, a cultura europeia também se estabeleceu aqui nas nossas terras, sendo repassada, de certa forma, como verdade absoluta. Então, a gente já recebe logo de cara uma herança, né, de patriarcado. E essa família brasileira patriarcal, ela é produto dessa concepção autoritária de natureza e das relações entre esses membros, muito inspirada nesse modelo que já existia na Europa. Então, a exemplo disso, eu vou citar aqui um trechinho rápido do Código Civil de 1830, em que o Estado brasileiro, ele declarou que puniria quem provocasse o aborto de uma gestante, mesmo a pedido desta, porque ela podia ser condenada a 5 anos de trabalho forçado. Com a revisão do Código em 1890, essa punição ela foi estendida, inclusive à mãe que abortasse, sendo a pena também de 5 anos de prisão. E não existia uma distinção entre um aborto provocado e um aborto natural. Então, a mulher poderia ser levada à corte, ser julgada e ser penalizada, em decorrência, muitas vezes, até de um aborto natural. E é importante também citar que nesse período, assim como posteriormente, né, durante muitos momentos históricos aqui do Brasil, existe um hiato muito grande entre as condições concretas de existência e esses ideais que são repassados das mulheres que são das classes burguesas, das mulheres pobres e das mulheres escravas, né? Existem muitas diferenças que a gente não vai ter condição nesse momento de distingui-las. Mas, de uma forma geral, o papel das filhas, né, ou esposas da oligarquia, não tinha outro a não ser exercer o papel de mãe. Então, que significava de uma forma geral, ser instruída para comandar, né, toda a equipe que ajudava na casa, que trabalhava na casa, e orientar os filhos. Já as mulheres da classe intermediária, elas viviam na prestação de serviços, né, vendendo doces por encomenda, davam aulas de piano, elas já iam mais para a rua, para o ambiente público, um pouco diferente dessa mulher idealizada da família patriarcal que fica dentro do lar. E mais diferente ainda é a vivência das mulheres de classe baixa e das escravas, que desde muito cedo atuavam, né, da roça ao serviço doméstico, inclusive de forma muito semelhante aos homens, ainda que aquelas que recebessem por isso, né, não sendo escravas, recebiam quantias muito inferiores àquelas que os homens recebiam. Então, essa contradição, ela é muito marcada e é muito reforçada durante o período da Primeira República no Brasil, porque existe um discurso latente nesse momento, voltado ao nacionalismo, que não é só no Brasil, mas em outros países também, em que a mulher ela deveria ser preparada para instruir, desde o berço, o homem da sociedade, né? O homem que conduziria a sociedade ao sucesso e ao progresso. Então, nós temos, nesse momento, uma série de ações, inclusive, né, eugênicas ou promovidas até pela higiene, né, pelo higienismo, em prol
desse modelo de mulher dentro dessa sociedade que busca o progresso, que continua a ser um modelo bastante distoante da realidade de muitas mulheres. As mulheres, de uma forma geral, elas trabalhavam, as de classes mais baixas, não eram formalmente casadas, né? Muitas das que viviam sozinhas brigavam na rua, falavam palavrões, muito distante do estereótipo construído aí e preservado pela classe burguesa. E isso não finaliza com a possibilidade de, ou a aquisição de alguns direitos às mulheres, né? Então, a partir da década de 30, a gente passa a ter direito ao voto. Em 1962, a gente tem alteração do Código Civil de 1912, em que a mulher, já em 62, não só tem o direito de voto, mas já pode se divorciar. Ela já pode, inclusive, procurar um emprego sozinha, né? Então, existe aí, pela letra da lei, algumas diferenças. Mas existe, e esse é um exemplo bem prático nesse período da ditadura, de uma forma geral, que quem nunca consultou, eu convido a consultar, que apesar de ser chocante, é bastante ilustrativo, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que mostra todos os horrores e as violações praticadas contra os direitos humanos promovidos a partir do AI-5. E por que isso é importante, né? Ainda que homens e mulheres tenham sido violentados por esse processo, as violências cometidas contra as mulheres, elas tinham um viés patriarcal. As mulheres, elas eram muitas vezes, as militantes que foram presas, elas eram torturadas a partir do entendimento do papel delas na sociedade. Então, elas sofreram humilhações de caráter sexual, violências sexuais. Muitos filhos de militantes foram utilizados para tornar essas mulheres vulneráveis. Às vezes eles eram sequestrados ou até colocados para assistir as suas mães sendo torturadas. Inúmeras mulheres, depois de serem torturadas, ou ficaram grávidas, ou aquelas que estavam grávidas chegaram a abortar. Então, é fato que, a partir da Constituição estabelecida em 1988, nós tivemos conquistas de direitos civis, né, e uma ampliação das políticas públicas, especialmente nos governos Lula e Dilma, mas obviamente que a gente não pode perder de vista o teor neo-keynesiano dessas práticas. Entretanto, né, ainda que a gente tenha conquistado várias possibilidades, logo após a deposição da Dilma, o golpe que existiu, o vice que assumiu, de imediato, ele mostra o que veio, ele extingue as secretarias que representam os direitos humanos, dentre elas a Secretaria de Políticas para Mulheres, né, extingue a Secretaria. Simone, nós não estamos te ouvindo, eu acho que travou o seu áudio e vídeo. Você pode... Bom, pessoal, nós não estamos conseguindo conectar com a Simone, né? Eu acho que eu passo, então, a palavra para a Lorena. Lorena, se você puder iniciar, e aí, quando a Simone retornar, a gente encerra a fala dela, tudo bem? Bom, pessoal, boa tarde a todas e todos. Eu agradeço a presença de todo mundo que nos acompanha, que tem nos acompanhado. A minha fala, né, indo muito na direção, né, daquilo que a Simone estava trazendo, né, a gente tentou costurar o máximo possível, né, a nossa discussão, e o que eu planejei para a gente trabalhar hoje, pensando, né, que a nossa temática versa, né, sobre os desafios aí do atendimento às mulheres em situação de violência no âmbito doméstico e familiar, né, eu planejei em trazer um pouquinho uma discussão sobre os avanços na compreensão e na forma de atendimento a partir da Lei Maria da Penha, já que hoje a Lei Maria da Penha é a principal legislação que vai aí trazer direcionamentos a respeito das políticas para as mulheres, dos serviços, né, que vão aí estarem à frente mesmo do atendimento, do enfrentamento, da prevenção mesmo
né, às violências contra as mulheres. Pois bem, para falar de Lei Maria da Penha, é importante que a gente pense nessa legislação não como uma legislação que simplesmente foi dada porque o Estado brasileiro reconheceu que as suas mulheres, né, vinham de uma violência estrutural, como a Simone estava trazendo para a gente. Muito pelo contrário. A Lei Maria da Penha, ela é fruto de um acúmulo teórico, prático, histórico, né? Até porque ela só foi promulgada justamente porque o caso da Maria da Penha e de tantas outras mulheres tinha sido tão negligenciado, né, ao longo, pelo menos, desde a década de 80, a Maria da Penha já fazia denúncias em relação ao seu companheiro, né, somente em 2001, a denúncia dela foi acolhida pelos órgãos internacionais, mais especificamente aí pela Organização dos Estados Americanos, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, dessa organização, Lorena, e foi só... Oi? Deixa eu fazer um combinado com você e com a Simone, para ver o que a gente pode caminhar da melhor forma. A Simone conseguiu retornar. Eu acho que como foi pouco tempo, será que não seria bom a Simone encerrar, falar dela, e aí você resgata, né? Sim, eu prefiro pode também. Ser, como deu certo esse retorno, a gente nunca sabe como serão as mídias, né? Se vai dar certo, como voltou, tempo, é possível? Para mim, ótimo, porque eu até prefiro, porque eu acho que a Simone tem mais coisas para trazer que eu vou conseguir costurar melhor. Tá bem. Então, Simone, pelo tempo, uns 10 minutinhos, tá bom? Ainda de fala, tudo bem? 10 Tá aqui. Tranquilo, Ana, em 10 eu concluo, mas eu parei, acho que quando eu comecei a falar da Maria da Penha. Você estava falando da Constituição de 88 e aí travou. Daí a gente não ouviu mais. Ixi, qual parte? Na verdade, você já tinha trazido um pouquinho sobre a extinção das secretarias, ótimo, né? Daí você estava nesse período histórico e aí caiu. Poxa vida, a hora que chega na parte difícil aí cai, né? Mas é isso, né? A hora que a gente vai denunciar, as coisas param de funcionar. Enfim, eu vinha dizendo, né, a respeito dessa questão da extinção dos ministérios, e eu lembrei de uma frase que a Safiotti fala, que no Brasil as leis, muitas vezes, não se cumprem, né, e de fato existem várias leis que existem para substituir outras leis que não pegaram, mas se tem uma lei, como a Lorena estava falando aí, que... Acho que a Maria Helena está com o microfone ligado. Maria Helena, isso, muito bem. Então, se existe uma lei aí que os estudos mostram que pegou, e a Lorena estava dizendo o porquê, né, é a Lei Maria da Penha. Então, isso mostra, né, que existe aí possibilidades que foram conquistadas a duras penas, tanto por lutas feministas, quanto por movimentos sociais. E, de fato, isso é um progresso, mas será que a gente pode dizer que isso produz emancipação humana? É aqui que a gente quer fazer uma reflexão, né? Nós temos, a Lei Maria da Penha é considerada a segunda melhor lei do mundo para proteção à mulher e enfrentamento à violência doméstica. Mas nós somos o 5º país em feminicídios no mundo. As provas da existência dessa violência, só para trazer uma pequena ilustração, eu fiz uma pesquisa durante 44 meses na nossa 5ª Vara Criminal aqui em Maringá, que atende os casos de violência doméstica, e nós vimos que foram solicitadas em torno de 3.400, na verdade, em torno não, exatamente, 3.408 medidas protetivas de violência doméstica, quase 77 medidas por mês. Inquéritos policiais conduzidos aqui na nossa região, que chegam até essa vara, nós tivemos um total, né, somando violência doméstica, injúria, ameaça, um total de 2.812 casos, 64 casos por mês, mais ou menos. A maior parte dos casos que se tornaram ação penal ordinária,
é de não aceite da separação ou do pedido de rompimento, que é essa ideia, né, é uma ideia, uma justificativa motivada muito pelo ideal de que a mulher é propriedade do homem, né, se não é minha, não será de mais ninguém, eu não aceito essa separação. O segundo maior motivo é a ideia de ciúme, né, sentimento de posse. Eu faço isso com a mulher porque eu estou cuidando dela, estou preservando a imagem dela, eu, agressor nesse caso. E é interessante observar que 32% das mulheres que reatam os relacionamentos após essas violências denunciadas, elas estão, a justiça foi acionada a partir da agressão cometida por motivo de ciúmes, sentimento de posse ou machismo, evidenciando o quanto, apesar das políticas públicas, o patriarcado ainda existe, ele é presente. E é importante que se registre que um relatório que o Ministério Público de São Paulo publicou em 2018 mostrou que só 4% das mulheres que sofreram feminicídio tinham registro anterior de boletim de ocorrência com relação à violência sofrida. Então, a gente não quer dizer com isso que se elas tivessem feito a denúncia, os crimes teriam sido evitados. Mas a gente quer dizer com isso que é necessário debater o papel do Estado no enfrentamento à violência. Mais do que isso, a gente precisa debater qual é o papel do Estado na perpetuação desse tipo de violência. Então, hoje no Brasil, a gente tem em torno de 28 milhões de mulheres que são provedoras financeiras das suas famílias, né? Mais de 40% dos lares brasileiros são chefiados por uma mulher. E a família nuclear, esse ideal de família, ele usa muitas vezes a violência como forma de recuperar esses laços e de manter esse ideal que não existe mais. Então, dissociados, né, desses papéis tradicionais, homens, tanto os homens quanto as mulheres, né, tanto agressores quanto agredidas, acabam por construírem relações íntimas que acenam para a violência como mediadora desses conflitos. E o que o Estado, né, tem feito para atuar com relação a isso? Vou falar só 2 dados. E no LOA do ano passado, que é a Lei Orçamentária Anual, houve uma redução de 54% na projeção do que seria destinado do orçamento do governo para políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. O LOA é só projeto, não dá para saber se de fato foi utilizado. Então, a gente pode falar do que foi utilizado esse ano, do que foi destinado, né, do que foi projetado de orçamento e do que foi executado. A gente tem aqui, foi planejado um determinado valor, 126 milhões, e até o momento só foi utilizado 4 milhões e 100, ou seja, 3%. Então, em 2020, a gente está vendo uma série de denúncias e reportagens, por vários motivos que eu não vou discutir, de aumento da violência contra a mulher. E o que o governo fez? Destinou 3% do orçamento projetado para a execução de políticas públicas de enfrentamento. E já finalizando, eu quero só lembrar, foi divulgado em muitos lugares essa informação que eu vou falar agora. E vocês devem ter visto, porque teve repercussão no mundo inteiro. No dia 25 de novembro do ano passado, as chilenas se reuniram para protestar contra a cultura do estupro e do feminicídio no Dia Internacional de Eliminação da Violência contra a Mulher. E o coletivo Las Teses criou uma música, né, rapidinho passando o trecho aí da música, que ela diz assim: o patriarcado é um juiz que nos julga por nascer, e o nosso castigo é a violência que você não vê. É feminicídio, impunidade para o meu assassino, é o desaparecimento, é o estupro. E a culpa não era minha, nem onde eu estava, nem como me vestia. O estuprador é você. São os policiais, os juízes, o Estado, o presidente. O Estado, o opressor, é um macho estuprador. Então, ainda que isso seja uma medida de combate, que ganhe repercussão de mídia imediata, ela traz uma mensagem fundamental quando ela diz: o estuprador é você. Ela traz à luz que o fato do patriarcado, né, a existência do patriarcado,
se faz e se perpetua pelo exercício diário da sociedade e dos membros que compõem essa sociedade. E o Estado, ele é composto por essa sociedade, ele não está a par dela. Então, compreender isso significa admitir que existe essa violência, admitir que ela é estrutural, admitir que o seu apagamento é parte do apagamento da violência como um todo. Então, é fato que existirem melhorias, né? A gente pode votar, a gente pode se candidatar, podemos sair na rua sem acompanhamento, a gente pode estudar, tudo isso são conquistas. Direitos civis que possibilitam emancipação política. Isso não quer dizer que todas as mulheres estejam emancipadas politicamente ou que tenham acesso aos direitos civis. Então, ter a rede de enfrentamento, políticas de enfrentamento, não significa ter acesso a elas. Essas melhorias, elas são, entre aspas, concedidas dentro de uma mesma estrutura, dentro de uma mesma ordem social, de forma que elas se tornam vantagens ou privilégios a quem tem acesso a elas. Por isso, debater e analisar a violência contra as mulheres é um modo, dentro da pesquisa em psicologia, né, que prima pela análise, que considera a historicidade dos fenômenos, é um modo de entender o sujeito que se constitui na e pela prática social. E por isso a violência contra as mulheres é um aspecto singular do fazer história, do fazer essa sociedade. Eu termino minha fala por aqui e fico à disposição depois para perguntas. Obrigada, Simone. Foi muito importante esse resgate, essa finalização, até para a gente passar agora a palavra para a Lorena e ela continuar o debate. Bom, pessoal, então vamos lá. Como eu dizia, né, a minha fala ela vai ir para uma direção, né, a trazer um pouco, apresentar um pouco para vocês quais foram os avanços, né, que a própria Lei Maria da Penha trouxe aí no campo das políticas para as mulheres e também no campo do atendimento, do enfrentamento às mulheres em situação de violência no âmbito doméstico e familiar. Né? É sempre bom frisar, né, essa parte pensando, né, no contexto histórico que nós temos, de que mais de 66% das mulheres que sofrem violência no Brasil e que morrem no Brasil, morrem dentro do âmbito doméstico, né, no seu espaço privado ali, né, por parceiros íntimos ou por pessoas que foram parceiros e parceiras dela. Então, dentro disso, né, eu quero debater um pouco com vocês, um pouco desse avanço, né, e dirimir quais foram esses avanços. Pois bem, como eu dizia anteriormente, a Lei Maria da Penha, ela é o fruto aí, né, de um acúmulo teórico histórico, né, ela não foi basicamente promulgada lá em 2006, né, em 7 de agosto de 2006, porque o Estado brasileiro reconheceu, né, que as suas mulheres estavam numa situação estrutural de violência e que havia uma negligência e uma omissão do Estado em relação a essas violências que já se, né, prorrogavam durante séculos dentro da realidade brasileira. Não foi por um reconhecimento dessas violências, mas foi por uma pressão de movimentos sociais, de movimentos feministas, que já se davam desde a década, eu ia marcar desde a década de 70, mas a gente pode trazer, né, que, né, desde as mulheres indígenas e outras mulheres, né, já haviam resistências para a manutenção das suas culturas, né, e para a não vivência de violências. Mas a gente pode pensar que no campo da construção da legislação da Lei Maria da Penha, né, desde aí do início do século XX, a gente tem visto aí manifestações e movimentações de movimentos sociais, né, que requisitavam, né, pelo reconhecimento das violências e das mortes que as mulheres, né, sofriam dentro do âmbito doméstico, né, dentro do âmbito familiar. Pois bem, então, né, tendo em vista que a Lei Maria da Penha não é um mero reconhecimento do Estado, né, não é uma promulgação, uma iniciativa própria, mas o resultado de uma punição que o Brasil levou, né, na Organização dos Estados Americanos, e por isso ele foi obrigado, né, a promulgar uma lei que protegesse as suas mulheres. Dentro, né, a partir dessa Lei Maria da Penha, a gente pode identificar 3 aspectos que avançam tanto na compreensão e quanto na forma de lidar com a violência doméstica contra as mulheres. Pois bem,
Enquanto primeiro avanço, a gente pode trazer o fato da Lei Maria da Penha reconhecer a violência doméstica enquanto uma violência de gênero. Pode parecer óbvio, mas quando a gente pensa que a Lei Maria da Penha, lá no seu primeiro artigo, vai trazer, né, que não no seu primeiro, confundi, gente, mas dentro dos seus primeiros artigos, ela vai trazer, né, que reconhece a violência contra as mulheres enquanto uma violência de gênero. Isso significa que ela reconhece que as violências que são sofridas hoje no âmbito doméstico por mulheres, né, elas são estruturais, elas são históricas, ou seja, elas possuem uma raiz, elas não são naturais. Pelo fato da Lei Maria da Penha reconhecer a violência contra as mulheres enquanto fruto das desigualdades de gênero dentro da sociedade brasileira, ela reconhece também que as violências não se dão de maneira natural. Não se dão porque os homens nascem agressivos ou porque as mulheres são naturalmente, buscam por um amor ou coisas do tipo. Ela traz os elementos históricos e como essa forma de violência e essas desigualdades foram sendo construídas ao longo dos séculos dentro da realidade brasileira. Então, o primeiro avanço que a gente pode identificar dentro da Lei Maria da Penha repousa muito sobre essa discussão, né, que a Simone acabou de trazer para a gente, que é esse reconhecimento desse aspecto histórico, né, desse reconhecimento da violência enquanto fruto dessas desigualdades, né, enquanto um fruto de um processo patriarcal, né, que estruturou e é estruturante dessas violências dentro da sociedade brasileira. Pois bem, então, a gente já vê aí que o primeiro avanço é o reconhecimento da violência não como algo natural, não como algo que faz parte das relações, né, afetivas, familiares, amorosas e por aí vai. Um segundo reconhecimento, né, um segundo fator que eu acho que é importante, né, para além, né, de reconhecer a violência enquanto processo histórico, a violência contra as mulheres enquanto processo histórico, a gente vê que a Lei Maria da Penha, ela também reconhece a violência contra as mulheres, né, não só como um fenômeno que deve ser tratado a partir de mecanismos jurídicos punitivos. Justamente porque, lá nos seus primeiros artigos, novamente, né, no início, quando vai ter aquela introdução do que vai abordar a lei, ela já diz, né, que a lei dispõe, né, sobre e cria mecanismos para coibir e prevenir as violências contra as mulheres ocorridas no âmbito doméstico e familiar. Então, quando a gente olha para essa introdução da Lei Maria da Penha, a gente vê que ela tem enquanto objetivo criar mecanismos que vão para além daqueles que anteriormente eram utilizados aí para punição, né, de violências contra as mulheres, que eram basicamente aí os mecanismos punitivos, jurídicos, na base da lei e por aí vai. E o que significa criar mecanismos, né, para prevenir e para coibir a violência contra as mulheres, né, dentro do âmbito doméstico? Basicamente, gente, a Lei Maria da Penha, ela traz dentro, né, desse avanço o fato de que ela cria a ideia, e não só a ideia, mas também diretrizes e políticas para coibir as violências por meio de redes. Ou seja, né, ela vai compreender aí que não é somente por meio aí das penalidades, por meio das punições, né, por meio aí de aparatos judiciais e policialescos que a gente vai conseguir dar conta, né, das violências contra as mulheres. Ela vai entender que é necessário que a gente crie, né, elementos educativos, que a gente consiga instruir, informar a nossa população, para a partir daí a gente conseguir construir aí uma sociedade que minimamente consiga começar a refletir sobre essas desigualdades estruturais e, portanto, né, sobre as violências aí que atravessam a vida das mulheres desde muito jovem, né? Pois bem, pensando que ela cria mecanismos para coibir e prevenir a violência, é importante que a gente faça uma diferenciação ou traga um pouquinho, né, uma discussão sobre quais são esses mecanismos, já que eles não são somente jurídicos, policialescos, punitivos.
Pensar em mecanismos para coibir e prevenir é pensar dentro das redes, como eu já disse. Mas quais redes? As redes de enfrentamento e as redes de atendimento. E, gente, por mais que haja aí e eu já vou diferenciar para vocês, né, o que se entende, né, dentro das políticas para as mulheres, né, a partir da Lei Maria da Penha, enquanto rede de enfrentamento e rede de atendimento, apesar de haver uma diferenciação teórica, né, na prática, essas duas formas aí de rede, elas estão bastante imbricadas. Então, quando a gente fala de rede de enfrentamento, a gente fala basicamente de um conjunto de serviços, de ações, de iniciativas governamentais e não governamentais que tem enquanto objetivo a formulação de estratégias aí para educar, informar a população, elaborar formas, o que a lei chama, né, de reabilitar os autores de violência, né, enfim. Falar em rede de enfrentamento é falar num aspecto político, na elaboração de ações políticas para enfrentar a violência doméstica contra as mulheres, né? Então, a gente pode dizer que dentro da rede de enfrentamento, né, nós temos os movimentos sociais, os coletivos feministas, né, as próprias varas de violência doméstica, que apesar de também estarem incluídas dentro da rede de atendimento, né, fazem parte aí, né, dessa estratégia e das diretrizes, né, para informar a população e também para elaborar estratégias que enfrentem, que coíbam, né, as violências contra as mulheres. Já a rede de atendimento, ela diz sobre aí os diferentes serviços que nós temos dispostos aí dentro da rede para atendimento e para melhoria da qualidade desse atendimento às mulheres, né, que estão em situação de violência doméstica. Então, por exemplo, os centros de referência de atendimento à mulher, os CRANs, as casas da mulher brasileira, que tem pouquíssimas no Brasil, né, aqui no Paraná nós só temos em Curitiba, as varas de violência doméstica, que apesar de atuarem dentro da rede de enfrentamento, também fazem parte aí, né, da linha de frente da rede de atendimento, né, os CREAS, os serviços ligados à rede de saúde pública. Então, basicamente, a rede de atendimento, ela diz sobre aos serviços, sejam eles estatais ou não estatais, que visam um atendimento às mulheres em situação de violência. Como eu disse anteriormente, apesar dessas duas redes serem apresentadas tanto na Política Nacional de Enfrentamento à Violência, quanto nos pactos e por aí vai, apesar de elas serem apresentadas de forma diferente, elas estão imbricadas, né, elas caminham para e passo, né, já que, né, a rede de atendimento faz parte aí de um dos eixos de enfrentamento que foi aí elaborado em 2011, a partir da Lei Maria da Penha. Então, a gente vê, né, até aqui, que a lei, né, ela surgiu a partir de lutas históricas das mulheres, e a partir do seu nascimento, que foi em 2006, né, esse ano a lei completou 14 anos, ela é um bebê, praticamente, né, mas a partir do seu nascimento, a gente vê que ela foi aí criando, né, ela foi a partir dela se desenvolvendo, né, diretrizes, políticas, planos, né, para que os municípios e os estados conseguissem se organizar, né, e direcionar, né, os seus orçamentos, pelo menos eles direcionavam, né, os seus orçamentos, né, até 2016, para aí o enfrentamento dessas violências e para ampliação dessa rede de atendimento que eu acabei de trazer para vocês. Pois bem, mas falar em rede, né, aqui eu trouxe basicamente as redes que nós vemos enquanto instituições, serviços públicos e por aí vai. Mas falar em rede, né, dentro da criação de mecanismos para coibir e prevenir a violência, é falar basicamente de uma teia de vínculos, né, uma teia de relações. Então é importante, né, eu faço esse adendo, é importante que a gente não venha resumir a ideia de rede só como os serviços estatais, ou só como as ONGs, ou só como os serviços que estão aí disponíveis a atendimento da população de maneira gratuita. Quando a gente fala em rede, a gente também tem que levar em consideração
todos os grupos sociais que essas mulheres têm ali dentro do seu território, do território onde elas vivem, né, seja os grupos ali do centro comunitário, sejam as suas amizades, sejam os grupos ali dentro da sua igreja, e por aí vai. Então, pensar em redes é ir além, né, da rede de enfrentamento e da rede de atendimento. É pensar em todas as teias de relação que essas mulheres têm disponível dentro da sua região para conseguir, né, construir, né, junto com essas redes, esse processo de autonomia, esse processo de superação, né, da situação de violência, muitas vezes vivenciada de maneira isolada, né, dentro do âmbito privado e por aí vai. Bom, então, pensando aí, né, que as redes estão para além, né, dos aspectos institucionais, né, dos serviços, sejam eles governamentais ou não, né, eu trago aqui o terceiro elemento, né, que eu compreendo que a Lei Maria da Penha avança, né, que diz respeito, né, ao modo como essa rede vai trabalhar. Então, veja, até agora a gente viu que a lei avança no sentido de reconhecer a violência contra as mulheres enquanto uma violência que é estrutural, que é histórica. Posteriormente, a gente viu também, né, que a Lei Maria da Penha avança quando ela cria mecanismos para além de aparatos judiciais, policialesco, apesar de reforçar esses, por meio da criação de varas de violência doméstica, da própria medida protetiva de urgência, e por aí vai. E, finalmente, a gente vê que a Lei Maria da Penha avança quando ela traz uma perspectiva nova de trabalho, né, dentro dessas redes de atendimento e de enfrentamento. E essa perspectiva de trabalho que a Lei Maria da Penha traz, basicamente tem a ver aí com uma forma de trabalho que seja intersetorial, e aqui eu acrescento interdisciplinar. A lei, ela vai falar que os serviços devem trabalhar ou devem ofertar atendimento multidisciplinar às mulheres em situação de violência. Mas quando a gente olha para o processo de violência doméstica e para os casos de violência doméstica, a gente vê que um trabalho multidisciplinar, ou seja, cada disciplina dentro do seu quadrado, trabalhando, mesmo que seja junto, mas trabalhando dentro da sua área de conhecimento fechada, é insuficiente para a complexidade que a violência doméstica exige, tanto dos profissionais, né, quanto das demais redes que essa mulher tem à sua disposição, né, quando ela tem, no caso, né. Então, gente, quando eu falo, né, em formas de trabalhar que sejam intersetoriais, dentro desses mecanismos criados, né, dentro das redes, né, pensar em intersetorialidade, eu não vou me deter muito aqui, trazendo o conceito de intersetorialidade, até porque existem vários estudos, especialmente dentro do campo da administração pública, que vocês vão poder encontrar, bem como da interdisciplinaridade. Mas a título, assim, né, a grosso modo, só para não ficar um conceito solto e a gente pensando no que ele significa, né, quando eu falo em intersetorialidade, apesar das múltiplas conceituações, né, eu vou falar basicamente, né, sobre a articulação entre os distintos serviços públicos, entre os distintos serviços, né, dentro da rede de atendimento e da rede de enfrentamento às violências contra as mulheres. Então, pensar em intersetorialidade é basicamente pensar no fim do divórcio, né, entre as práticas entre os setores públicos. A intersetorialidade, né, ela nasce justamente numa tentativa de superar a fragmentação entre as políticas públicas, já que, né, essas políticas públicas, desde o seu nascimento, elas são concebidas de maneira fragmentada, né, elas são concebidas de modo aí a trabalhar de uma maneira fragmentando o sujeito mesmo, né, essa política atende a questão de saúde, concebendo saúde enquanto ausência de doença, muitas vezes. Essa política aqui atende questões ligadas ao campo da criança e do adolescente, essa da assistência social e por aí vai. Então, a gente vai ver que a intersetorialidade, ela vem enquanto uma forma de superar, né, essa fragmentação que é inerente à própria concepção das políticas públicas, bem como, né, a interdisciplinaridade, que vem aí tentar requalificar,
né, as áreas do conhecimento, os distintos saberes, que vem tentar trazer aí uma interação entre as formas de conhecimento para produzir novos conhecimentos que enxerguem os fenômenos, né, que enxerguem a realidade, né, a partir de uma totalidade, de maneira total mesmo, de maneira integral, que é o que é necessário quando a gente pensa em violência doméstica. Então, gente, quando a gente fala sobre as redes que são criadas, né, para o atendimento à violência doméstica, né, e aqui eu trouxe um pouco das redes de atendimento, que são os CRANs, as varas de violência doméstica, as delegacias da mulher, mas é importante que a gente vá para além também desses serviços especializados e pensem, por exemplo, nos serviços públicos de saúde, nos serviços de assistência social, nas políticas públicas de educação e por aí vai. Dentro desses serviços, a concepção de intersetorialidade e interdisciplinaridade tem aí, enquanto função, né, tentar compreender esse fenômeno comunitário e compreender, né, que o atendimento a esse fenômeno tem que ser de maneira unitária também. Então, não dá simplesmente para fazer um atendimento em que aqui eu atendo uma parte da mulher, outra demanda da mulher vai ser atendida em outro lugar e por aí vai. A concepção da intersetorialidade, da interdisciplinaridade, a partir da Lei Maria da Penha, visa justamente compreender a mulher como um todo, e compreender que as demandas da violência, né, elas não estão arraigadas, elas não estão divorciadas, né, da mulher. Pois bem, só que é muito complicado, né, eu ficar aqui falando para vocês, né, o que seria intersetorialidade, o que seria interdisciplinaridade, até porque muitas vezes a gente já tem vários estudos a respeito do como é um trabalho interdisciplinar, ou como é um trabalho intersetorial, né, e por vezes eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar sobre isso, e as formas de trabalho dentro das políticas públicas que sejam intersetoriais ou que sejam interdisciplinares. Mas pensando aqui, né, a partir da minha prática, e também a partir, né, da experiência que eu vivencio dentro da rede, eu queria trazer uma reflexão sobre o que não é intersetorialidade e o que não é interdisciplinaridade. Bom, eu basicamente aí separei, né, 2 pontos, né, para dizer o que não é intersetorialidade e o que não é interdisciplinaridade, quando a gente fala no atendimento às mulheres em situação de violência. A grosso modo, né, o primeiro aspecto que é importante a gente frisar é que intersetorialidade e interdisciplinaridade no atendimento às mulheres em situação de violência não é especialismo no acolhimento. O que isso significa? Especialismo no acolhimento tem a ver justamente com a ideia que muitas vezes é nutrida dentro das redes de atendimento e de enfrentamento, de que somente um profissional específico é capaz de atender a demanda da situação de violência contra as mulheres no âmbito doméstico e familiar. Essa ideia pode causar um pouco de polêmica, porque muitas vezes, né, parte-se do pressuposto, né, e a nossa formação enquanto profissionais, muitas vezes, faz isso com a gente, de que existem profissionais marcados e mais capacitados, né, para atender determinadas demandas. Pois bem, quando a gente está dentro de um serviço, seja qual ele for, né, saúde, assistência, ou serviços especializados a atendimento de mulheres em situação de violência, né, todos os profissionais que estão lá dentro devem minimamente estar capacitados para o atendimento à violência doméstica. Isso acontece? Não, infelizmente não. Muitas vezes a gente tem a compreensão, e o que eu percebo é que entende-se que só a psicóloga ou só o psicólogo é capaz de fazer o acolhimento à mulher em situação de violência. E quando a gente fragmenta para um profissional, quando a gente traz, né, chama a responsabilidade para uma única disciplina, a gente justamente, né, perde a compreensão da totalidade das demandas que essa mulher traz no momento aí da situação de violência. Então, pensar aí, né, que a gente tem que, de fato, construir uma forma de trabalho que seja, de fato, né,
em que os conhecimentos se atravessem, em que os conhecimentos se articulem, é justamente construir uma forma de trabalho em que todos os profissionais estejam minimamente capacitados no sentido da informação que ele tem que dar às mulheres. Ou seja, que todos os profissionais estejam minimamente capacitados sobre para quais serviços ele pode encaminhar ou com quais serviços ele pode contar no atendimento a essas demandas que muitas vezes essas mulheres trazem. Por vezes, né, eu percebo que os profissionais dentro, né, das redes de atendimento e de enfrentamento compreendem um acolhimento enquanto um momento, né, em que eu vou levantar dados somente, né, e que eu não só vou levantar dados ou como um momento em que eu vou fazer um processo de inquisição das mulheres, né. Então, o primeiro atendimento ali desse processo de acolhimento, né, eu levanto vários dados, de onde você veio, por onde você já passou, o que aconteceu, né, e nesse momento, no momento do acolhimento, gente, é um momento que muitas vezes as mulheres, elas chegam confusas, né, muitas vezes o discurso, né, e a forma de relatar a história é uma forma absolutamente confusa, não é uma forma, muitas vezes, que tem linearidade, que tem lógica, justamente porque os processos de violência, por vezes, atravessam durante anos a vida dessas mulheres, que até a forma de relatar o que está acontecendo acaba gerando confusão, gerando culpa, né, acaba parecendo aos olhos de muitos profissionais que não tem sentido o que as mulheres estão falando. Então, quando a gente olha para um processo de acolhimento, a gente olha para um processo que deve ser interdisciplinar, que deve ser, basicamente, né, uma forma de construção ali entre os saberes, né, que atendam essa mulher dentro da sua totalidade. Se a gente fala que acolhimento diz sobre estar perto, estar com, né, obviamente, né, esse momento, então, não vai, né, ser um momento, ou não deve ser um momento, né, de eu somente levantar os dados dela, ou de eu fazer ali, preencher a ficha da triagem e depois mandar para outro profissional. Esse processo de ficar mandando para vários profissionais fazerem a escuta dessa mulher, vai revitimizando a mulher, e não só revitimizando a mulher, mas vai gerando cada vez mais confusão também para elas, justamente por... Oi? Desculpa te interromper, mas só para te avisar, assim, tem 5 minutos ainda, tá bem? Beleza, estou quase terminando já. Então, gente, a gente vai vendo que o processo de acolhimento, ele tem que ser um momento, de fato, em que as mulheres se sintam livres para relatar, né, as suas vivências, né, não de maneira inquisitória, ou não de maneira aí que vai somente levantar dados, ou vai especializar a escuta, muito pelo contrário. O acolhimento, ele tem que ser, de fato, feito de uma maneira aí, né, em que os profissionais que atendam, né, tenham na mão mesmo, né, tenham um prévio conhecimento a respeito das informações dentro do campo das violências contra as mulheres. Uma outra questão, né, que não se configura enquanto intersetorialidade, enquanto interdisciplinaridade no atendimento às mulheres, além do especialismo no acolhimento, é o encaminhamento vazio. Por vezes, né, a gente vai receber essas mulheres dentro da situação, né, em situação de violência nos serviços, e essas mulheres, depois de uma primeira escuta, vão ser encaminhadas, né, e ao serem encaminhadas, né, muitas vezes esse encaminhamento é tido quase como ufa, me livrei do problema, nossa, né, deixa eu passar esse negócio aqui para frente, porque eu não sei lidar, né. Então, pensar em intersetorialidade, interdisciplinaridade dentro dos serviços de atendimento e enfrentamento à violência doméstica é pensar que os encaminhamentos de sobre caminhar junto, literalmente. Não eu colocar o serviço para frente e nunca mais ficar sabendo dele. É eu me comprometer também não só com a continuidade dos trabalhos que vão ser realizados com aquela mulher, mas também me comprometer com um serviço que vai continuar caminhando junto dela, que vai continuar trabalhando aí, né, as demandas que surgiram em decorrência da violência doméstica. Então, gente, quando a gente olha para esses 3 processos de avanço da Lei Maria da Penha, a gente vê que, de fato, ela é uma lei que traz, né, avanços, ela é uma lei que, de fato, representa um pouco,
né, das lutas de mulheres dentro da sociedade brasileira, mas ainda assim ela é insuficiente, ainda assim ela é incapaz, né, de, por vezes, né, auxiliar as mulheres, né, nessas desigualdades, numa questão estrutural mesmo. E por isso, né, que a gente vai sempre trabalhando e sempre caminhando e sempre construindo uma prática, né, que seja de fato, que mire, que tenha como foco um trabalho que seja articulado, um trabalho que, né, enxergue o fenômeno da violência como um todo, né, e que enxergue especialmente as mulheres como um todo. Para finalizar, eu só queria trazer um trecho de um livro, né, da Angela Davis. Angela Davis foi uma mulher ativista, né, pelos direitos civis das mulheres e da população negra nos Estados Unidos na década de 60, e um livro dela chamado Mulheres, Raça e Classe, ela traz um trecho da Angelina Grinke. A Angelina Grinke era uma mulher que lutou pelos direitos das mulheres no início do século XIX, né, foi uma sufragista bastante importante e uma abolicionista bastante importante nos Estados Unidos. E ela traz o seguinte trecho, escrito em 1837, Angela Grinke, no caso, né, escreve. Dizem que, um dia, Napoleão Bonaparte repreendeu uma dama francesa por se ocupar de política. Majestade, ela respondeu, em um país onde as mulheres são mortas, é muito natural que mulheres desejem saber por que isso acontece. E, queridas irmãs, em um país onde as mulheres são humilhadas e agredidas e onde os seus corpos expostos sangram sob o açoite, onde elas são vendidas em matadouros pelos comerciantes de negros, têm roubado a renda que lhes é devida, são separadas de seus maridos e arrancadas à força de sua virtude, de sua prole, com certeza, em tal país, é muito natural que as mulheres desejam saber por que isso acontece. Especialmente quando essas atrocidades sanguinárias e de crueldade indescritível são praticadas violando os princípios da nossa Constituição. Portanto, não vamos e não podemos reconhecer que, por ser uma questão política, as mulheres devem cruzar os braços passivamente, fechar os olhos e tapar os ouvidos às coisas terríveis que são praticadas em nosso país. Negar nosso dever de agir é claramente negar nosso direito de agir. Então, eu finalizo, né, essa reflexão com esse trecho da Angela Davis, né, que ela cita a Angelina Grinke, justamente, né, para a gente pensar que, por mais que hajam legislações de proteção às mulheres, por mais que haja uma rede de enfrentamento, a gente ainda tem muito que fazer e muito que avançar, né, e especialmente sempre mirando a integralidade do atendimento às mulheres. Obrigada. Nós que agradecemos a fala da Lorena e da Simone, e aproveito agora para abrir o debate. Quem tiver qualquer questão, por favor, envie no chat, escreva a pergunta na frente, e eu já vou passar uma pergunta, né, que foi feita para as duas palestrantes, uma pergunta da Lilian Denise Mai, e ela faz uma constatação, e é o que a gente vem assistindo, né, nas mídias, ultimamente, que que vem se propagando que o distanciamento social ligado à pandemia tem contribuído para o aumento da violência de uma forma geral. Mas a questão que ela traz é a seguinte: quando a gente coloca esse o motivo como uma forma simplificada, naturalizada desse aumento, há um desvio no enfrentamento das reais causas que geram a violência contra as mulheres, né, que, como vocês vinham citando, com essa relação da sociedade patriarcal. Então, eu passo aí para que vocês respondam essa questão. É uma pergunta bastante importante e pertinente para o momento, né, porque os dados, eles têm mostrado que ampliou o número de feminicídios no primeiro semestre com relação ao ano passado, e os registros também de violência contra a mulher, eles também aumentaram. Em 11 estados da federação existiu esse aumento, e a mídia mais geral, de uma forma geral, tem comentado que o fato de estarmos em isolamento amplia a incidência desse tipo de violência.
E aí eu acho que é interessante a gente olhar de duas formas, né, o problema. Só uma proposta. Primeiro, eu mostrei na minha fala que do total do orçamento planejado para combater, enfrentar, né, e amparar a rede de enfrentamento que o governo organizou ano passado, foi executado apenas 3% esse ano. Então, de fato, nós não estamos muito interessados em organizar o enfrentamento, né? Isso pela via do Estado. Estou falando apenas com base nessa questão de orçamento. Não me refiro ao esforço das pessoas que fazem parte dos órgãos, que muitas vezes agem apesar da falta de investimento. Mas, por um outro lado, nós também temos uma ideia de que o isolamento social, ele é prejudicial à economia do país. Então, faz sentido eu atribuir alguns problemas que estão acontecendo ao isolamento. Então, são coisas a serem questionadas. Mas existe um porém, que eu falo aqui bastante inspirada por uma palestra que eu vi da Angela Davis no dia, acho que foi no começo de junho, acho que foi dia 5 de junho, mais ou menos, transmitida pela TV Boitempo, que ela questionava bastante a medida, inclusive, de isolamento. Então, quais são as condições, quando a gente disse, né, vão todos para as suas casas, porque precisamos nos proteger da pandemia. Quais foram as condições, ou quais seriam as condições da maioria da população em se proteger da pandemia? Não só pelas questões sanitárias, muitas vezes, né, estruturais da casa, mas no caso das mulheres que já sofriam a violência, pelas questões concretas de convivência com esse agressor. Então, qual é o amparo, né, qual é a assistência que tem sido dada nesse momento, nessa situação de isolamento? Então, a considerar essas duas questões que eu apontei, eu entendo que sim, que naturalizar isso e simplificar, dizendo que só o fato da mulher estar mais tempo com o homem dentro de casa, por conta do isolamento, implica nessa violência, mas a gente sabe que isso não é tão simplista dessa forma e que tem sido pouco o esforço para reverter essa situação. Eu não tenho muito o que acrescentar, né? Acho que a Simone já trouxe o que também é uma reflexão minha, né? De fato, a gente teve um aumento dos índices de violência, né? E por sua vez, não só o aumento dos índices de violência, mas também a queda no registro dos boletins de ocorrência dentro desse período, sinalizando a dificuldade de acesso dessas mulheres, né? Essa rede de atendimento e essa rede de enfrentamento. Mas isso também, esse fator é uma expressão de um desinvestimento que já vem acontecendo, né, especialmente desde 2016. Então, trazer que simplesmente, né, o âmbito familiar e doméstico naturalmente gera violência, né, é desviar dos verdadeiros fatores que têm constituído, né, o aumento da morte de mulheres, né, e da falta de acesso a essas mulheres também aos canais de denúncia e de atendimento e possibilidade de autonomia e superação das situações de violência. Bom, nós temos aqui mais 3 perguntas. Eu vou pedir para as convidadas, então, se aterem um tempo no máximo de 5 minutos para responder cada uma. A primeira eu vou direcionar para a Simone. Simone, a Cristiane Miller pergunta, né, a partir desse entendimento patriarcal de sociedade, como você vê os homens autores de violência contra a mulher? Não seria também vítimas, entre aspas, desse modelo que forma todos com olhar de posse, né, da mulher, da criança? E para Lorena, a Juliana Feitosa pergunta: que tipo de trabalho pode ser realizado com o autor da violência para romper com esse ciclo, né? A Camila Alves, ela faz também uma pergunta, e eu vou fazer a pergunta dela aí para fechar, né, pelo adiantado do tempo. Então, se vocês pudessem daí já utilizar a pergunta dela para encerramento, né? Ela vem falando: se vocês pudessem comentar sobre a dificuldade de garantir as políticas para mulheres, independente das mudanças governamentais,
né, que hoje em dia tem a atuação do Ministério da Damares como uma grande ameaça aos direitos conquistados pelas mulheres. Então, como organizar nossa resistência, quanto mulher trabalhadora que atua aí no enfrentamento da violência, já que a Camila, pelo que ela coloca, é cientista social do NUMAP da Unioeste de Toledo, né? Então, eu passo essas perguntas, peço que vocês vejam aí o tempo, como vocês conseguem se organizar, tá bem? Muito obrigada. Eu vou ser bem breve aqui na resposta a Cristiane, porque não é um assunto que eu estudo muito, e como a Ana já me direcionou a isso, né, então eu vou falar a partir da minha experiência e do pouco que eu tenho pesquisado sobre o assunto. As identidades sociais, esses papéis sociais, eles afetam homens e mulheres, né, quando a gente atribui à mulher um papel idealizado, de um outro lado, nós estamos também atribuindo o papel ao homem, então os dois têm esses papéis e os dois eles têm as consequências decorrentes dessa atribuição de papel. Existem vários estudos sobre masculinidades que tratam dessa temática, né, do como o homem ele pode vir a se tornar um agressor estimulado especialmente por essa cultura patriarcal, né, por essa estrutura patriarcal que existem dentro da nossa sociedade. Então, quando a gente fala vítima, né, eu não diria que vítima do ponto de vista legal, né, porque a lei não coloca o homem como vítima, mas existem muitos estudos que já evidenciam que o homem, nessa representação de papéis, se torna agressor a partir do estímulo que é dado a ele dentro desse papel que é atribuído, né? O homem é viril e voraz que vai atrás do que quer, né? E isso é bastante estimulado pela nossa sociedade baseada em competências. Eu já respondo a pergunta da Camila, Ana? Sim, pode responder. Essa pergunta tem me intrigado muito, Camila. Estamos juntas aqui buscando uma alternativa do como a gente pode servir de resistência. Tudo que tem acontecido nos últimos anos representa, para mim, cada notícia que eu vejo me choca logo de cara, mas depois eu falo, poxa vida, e agora, né? O que a gente faz com essa informação? Porque é o que temos nesse momento. Eu acho que a gente deve continuar acreditando na possibilidade da mudança, a gente deve continuar denunciando que isso está acontecendo, a gente deve continuar se organizando em forma de coletivos, né? Mesmo que às vezes falte a figura do Estado, e é bom lembrar que o Estado ele é feito para amparar essas contradições e não muitas vezes para resolvê-las. A sociedade em si, os indivíduos que fazem parte dessa sociedade precisam continuar lutando em prol da denúncia e da melhoria desses contextos dos quais nós fazemos parte. Então, se colocar como sujeito também, né, da promoção dessa melhoria, eu acho que é importante, dentro do ambiente onde você está, ou participando de outros coletivos. Mas isso é só uma opinião bastante pessoal minha, não é nada científico. Juliana, você trouxe, né, a questão dos trabalhos, né, com os autores de violência doméstica. Já são feitos vários trabalhos, né, enfim, em diferentes comarcas, né, não só no Paraná, mas no Brasil, com autores de violência. A maior parte desses trabalhos são feitos quando os homens já são condenados, né, por violência doméstica e por aí vai. Em Maringá, nós temos um trabalho específico que eu acredito que voltou a funcionar, que se chama Pró-Mulher, né, que é ligado também à Universidade Estadual de Maringá, e o trabalho deles é basicamente, né, um processo de grupos que é feito, e de orientação e construção de informações, e também, né, construção de uma reflexão a respeito desses papéis que a Simone estava citando, né, dessas masculinidades. Além desses trabalhos com autores, né, já condenados, tem outros grupos, né, eu sei que no Rio de Janeiro tem um grupo bastante interessante, né, que debate com os homens sobre masculinidades,
né, em São Paulo também. Então, a gente tem visto aí um levante mesmo de uma reflexão a respeito dos papéis sociais que são esperados para os homens. Então, já existem trabalhos que são feitos, e esses trabalhos geralmente vão, né, na direção mesmo de desconstruir esses papéis, né, de levar um processo de reflexão, né, não compreendendo que o homem nasce autor de violência. E é por isso justamente que a gente chama de autor de violência, né, não de agressor, né, porque ele não nasce agressor, né, nenhum homem nasce simplesmente, né, um agressor nato, né, os autores de violência são aí construídos dentro dessa sociedade patriarcal, como a Simone trouxe para a gente. Agora, a Camila, né, dentro da sua questão também, né, assim como a Simone, é uma questão também que traz bastante conflitos para mim, e eu também vou responder a partir de uma vivência pessoal, assim, não basicamente de bases científicas, mas também a partir da história, né, eu acho que a resistência se faz por meio de movimentos sociais, por meio de coletivos, né, então, não necessariamente a gente pode contar, né, que a acentuação ou a garantia de direitos dentro do Estado democrático vai fazer com que estruturalmente se modifique essa sociedade, porque isso não vai acontecer, né? Mas é a partir da nossa união a movimentos sociais, a coletivos de mulheres, a coletivos sociais, que a gente consegue minimamente garantir aquilo que a gente tem, que é cheio de contradições, que é insuficiente para transformar estruturalmente a sociedade, mas ainda assim, né, é o caminho que a gente tem construído, né, então pensando, né, que a gente não pode esperar por uma revolução, né, como diz o Zé Paulo Neto, né, um dia D, uma hora H, revolucionariamente catastrófica para a gente conseguir fazer alguma coisa, né, o que eu acredito que a gente pode ir fazendo é, de fato, se unir a esses movimentos sociais, se unir a esses grupos que, historicamente, já mostraram a sua força também, né, na garantia de direitos, na busca por garantia de direitos, na requisição e na pressão mesmo, né, para garantir esses direitos. A própria Lei Maria da Penha mostra isso para a gente, né, ela é fruto das pressões, né, dos movimentos sociais, dos movimentos feministas e por aí vai. Ana, seu microfone está desligado. Fechado, Ana. E eu apertei, não foi. Mas, bom, eu estava dizendo muito obrigada, né? Se alguém tiver mais alguma questão, também pode encaminhar no e-mail do GEP, depois as palestrantes dão um retorno, né? E eu gostaria, assim, de parabenizar mesmo as duas palestrantes pelas contribuições, né? E a Simone, especial aí pela desconstrução de alguns mitos que muitas vezes ficam rodeando o feminino, né? E que acabam reforçando a desigualdade de gênero, né? A gente vê aí, a mulher sexo frágil, supermãe, né? Que vai aí idealizando, fantasiando esse lugar da mulher e que a gente escuta há muito tempo. E eu gostaria, então, de salientar que essa desigualdade de gênero, né, ela está no cotidiano de vida de todas nós mulheres, não só quando sofremos situações de violência, mas em várias situações, né, não é de hoje que a gente vê que a mulher ganha menos, serve de mão de obra mais barata, não é? A gente vê ali já no início da Revolução Industrial, mulheres e crianças trabalhando, e eu acho que você traz isso com muita propriedade, Simone, para falar assim que as mulheres da classe trabalhadora nunca foram as rainhas do lar, né? Essa majestade para falar, nós sempre trabalhamos, nós sempre estivemos juntos aí na linha de frente e com um salário reduzido. E hoje, por mais que se fale assim, até nos casos que a mulher vai ganhar a mesma coisa que o homem, por exemplo, ocupando o mesmo cargo, é mais difícil para uma mulher ascender profissionalmente, né? Por quê? Porque dedica mais tempo ao cuidado da casa, dos filhos, acumula jornadas de trabalho, abdica de espaços para cumprir tarefas diárias de cuidado no âmbito privado que são distribuídas de forma muito desigual. E esse exemplo é um dos muitos que eu poderia citar
e que mostram que a violência doméstica é uma das muitas expressões da questão social que revelam no íntimo uma sociedade que é marcada pela desigualdade de gênero, né? E essa desigualdade repercute quando a gente legitima atos de violência. E que, como a Lorena bem citou, e aí eu faço aí um agradecimento especial à Lorena também, né? São atos que não vão desaparecer pela mera existência da lei, né? A existência da política, ela não significa necessariamente seu acesso, e a gente precisa reafirmar que violência contra a mulher é caso de política, não só política da mulher, é da saúde, é da educação, é da assistência, né? A gente precisa falar isso, porque por mais que a gente saiba das dificuldades que nós temos na efetivação dessas políticas sociais, e que muitas vezes elas vão servir aí para amenizar as contradições vividas nessa sociedade, elas também servem para ter um mínimo de garantia de condições de vida dignas para a nossa população, né? Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, que até mesmo a existência de políticas mínimas está sendo ameaçada. Então, eu faço um agradecimento especial às duas palestrantes por todas essas contribuições. Aproveito para falar que a professora Maria Lúcia, né, ela está acompanhando o debate, eu não sei se ela gostaria de falar alguma coisa, Maria Lúcia, que coordena aí o nosso grupo de pesquisa, o GEP. Se ela quiser dar uma palavrinha antes de encerrarmos. Sim, gostaria, sim. Acho que alguém já falou, foi uma tarde enriquecedora. Parabenizo as convidadas, foi muito bom mesmo. E eu tenho uma questão que não vai ser respondida agora, talvez seja motivo para uma outra live, né? E deixo essa pergunta aí, porque a gente está falando homem e mulher, né? O patriarcado, etc. E quando se trata de um casal homossexual, né? Bom, mas essa é uma pergunta que eu deixo. Como que é tratado na Lei Maria da Penha? Cabe à Lei Maria da Penha? Como que é? Mas isso é uma questão que fica para um outro dia, então. Uma outra coisa também que a Cristiane levantou, ela falou alguma coisa assim da questão do homem ter a posse da mulher e da criança. Eu queria lembrar também que essa questão da mulher também é extensiva à criança. E se você vai procurar a literatura, né, pessoas assim de renome internacional, por exemplo, o escritor Vargas Llosa, ele naquele livro dele, A Casa dos Cachorros, e coisa que a gente nunca imagina, mas o quanto que ele sofreu violência do pai, né? A gente tem aqui o brilhante Graciliano Ramos, naquele livro Infância, até uma vez eu já dei para a turma do mestrado, ele vai falar assim, a crueldade do pai, a violência do pai, e a mãe também seguia o modelo, né? Outra coisa que eu também queria, assim, talvez contribuir, o quanto que a literatura já vem falando dessa questão da mulher, né? E nós, na academia, pouco costume temos de consultar a literatura, né? A literatura é muito rica para estar discutindo essa questão da mulher. Eu vou citar aqui alguns livros, por exemplo, a questão o Flaubert, a Madame Bovary, o Dostoiévski, Ana Karenina, o Eça de Queiroz, o Primo Basílio, Machado de Assis, o Dom Casmurro, e a gente tem um livro escrito em 1678, que é a Madame Lafayette, né? Então, a questão da discussão da mulher, eu acho que a literatura, né, para os acadêmicos que têm interesse, eu acho que a literatura também é uma bibliografia interessantíssima, né? Enfim,
São essas as questões que eu queria colocar. Eu acho que esse é um assunto que merece outras lives, com convidados com a mesma estrela que teve essas duas. São estrelas brilhantes, prometem grandes pesquisadoras, e quero convidar, Carol, o pessoal para a nossa próxima live, que vai estar trazendo um assunto igualmente relevante, importante e necessária discussão, ou seja, o abuso do álcool. Tá? Então, nós vamos ter na próxima live um psiquiatra, né, que vai estar discutindo com a gente essa questão, e o Leandro, que já foi coordenador de um CAPS-AD. Então, eu também agradeço a todos, né, e de todos que nos acompanharam, uma presença muito importante, uma parceria muito importante, e eu acho que por hora, deixo aqui meu agradecimento. E outra coisa, né, estamos aqui à disposição, como todos os nossos, não só Lorena e Simone, mas os convidados anteriores, das lives anteriores, estão todos à disposição para discutir a temática que eles pesquisam. Então, boa tarde a todos nós. Obrigada, Maria Lúcia. Simone e Lorena, se quiserem fazer aí as palavras finais de despedida. Bom, pessoal, eu agradeço, né, esse espaço para a gente ter esse debate que sempre é tão desafiador, né, a gente repensar sobre as possibilidades que nós temos dentro dessa organização socioeconômica, e espero que a gente possa se reencontrar e continuar mesmo essa prosa. Obrigada. Muito obrigada, professora Lúcia, pelo convite, a Ana pela mediação, a Lorena pelo debate enriquecedor. Foi uma experiência bastante positiva essa tarde. Fico à disposição e, quem sabe, nos encontramos aí em outras lives, em outros momentos de denúncia e de luta para enfrentar a violência contra as mulheres. Ô, Carol, eu só estou lembrando aqui, foi preenchido o formulário, não tem um formulário para preencher? Sim, eu já vou falar aí, aqui nos comentários, tá? Tem o formulário de avaliação que vai servir também para fins de certificação. Então, a gente vai, né, agradeço aí mais uma vez a participação de todos, e esses certificados, eles vão ser emitidos pela diretoria de extensão da UEM. Então, para cada um dos eventos haverá um certificado específico, né, já que cada live é independente, e haverá divulgação também no site do GEP, quando eles estiverem prontos ao final aí do 6º evento, em meados de outubro. E lembrando, para encerrar, o título da nossa próxima live, o álcool e a rede pública de saúde mental, no dia 7/10, das 15h30 às 17h, com o médico psiquiatra Dr. Marcelo Quimati Dias e com o psicólogo mestre Leandro Carmo de Souza. Muito obrigada pela participação de todos, encerramos essa tarde muito produtiva. Então, tchau para vocês, adorei, um beijo para vocês, até a próxima live. Tchau, Abigail. Tchau, até a próxima. Roselaine, Simone, Ana Carolina, Maria Lúcia, turma toda aí. Até a próxima, Abigail. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Mara, se estiver aí ainda. Um beijo a todos. Tô indo. Tchau.